Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Eu dizia, a seguir devagarinho pela estrada da vida, quem me dera ter como os outros um olhar que espera e um coração que não está sozinho. Em cada galho despertava um ninho ao som da minha voz, e aos poucos era como se uma eterna primavera espiritualizasse o meu caminho. Guilherme de Almeida. Admirável poeta. E é interessante como os poetas são capazes de retratar os sentimentos, as emoções da criatura, das criaturas, de uma forma tão agradável que toca a alma da gente. Cada vez que eu repito as estrofes do poema de Guilherme de Almeida, parece que estou falando de mim mesmo, da soledade, dos anseios, das necessidades do coração. Necessidades que são peculiares, acredito, de todas as criaturas, porque quem não sente, de quando em vez, ou de vez em sempre, solidão. Existe aquela solidão de quem está sozinho, sem companhia, e existe a solidão daqueles que estão entronizados num grupo familiar e que, todavia, se sente sozinho. E a solidão a dois, quando duas criaturas unem a sua vida, prendem-se um ao outro e, todavia, estão tão separados, tão distantes, porque não sente ressonância das suas vibrações afetivas com a criatura que está ao seu lado. Não existe uma identidade, não existe uma harmonização. E isto motiva uma quantidade enorme de sensações, de emoções, de sentimentos que acodem ao coração da criatura. E possivelmente, por estarmos ainda num regime de provas e de expiações, ou por estarmos ainda numa sequência evolutiva muito aquém daquilo que desejaríamos ter, estando muito mais próximo do átomo que do arcanjo, na nossa caminhada evolutiva, possivelmente por isso seja complicado para o ser humano equacionar a problemática dessa soledade, dessa inarmonia de vivência. A doutrina espírita, ela não se candidata, ela é uma realidade em nossa vida. A sua fórmula de encaminhar o ser humano, de auxiliá-lo na sua jornada evolutiva, é das mais claras e mais objetivas para o nosso padrão de entendimento, que é ainda muito pequeno em relação aos padrões que nós aspiramos, o padrão que um dia chegaremos a ter para nós outros. Todavia, para que entendamos devidamente o que o Espiritismo nos orienta e as fórmulas que ele apresenta para nós equacionarmos a problemática da felicidade ou de encontrarmos o amor, para que aconteça essa descoberta, é preciso que a gente saia do que é comum, para nos aprofundarmos naquilo que diz respeito aos nossos anseios. Todavia, comumente nós ficamos no comum,
no rame-rame do cotidiano e esquecemos de fazer esse aprofundamento, principalmente quando esse aprofundamento diz respeito à autodescoberta, a eu me descobrir, eu saber quem sou. Diz, naturalmente, o Evangelho que os maiores empecilhos à nossa felicidade, à nossa paz, seria o orgulho e o egoísmo. As duas coisas que são bastante complicadas para que a gente entenda e que a gente detecte em nosso ser. Descobrir que somos egoístas, profundamente egoístas, é complicado para o ser humano. Nós não aceitamos. Por quê? Porque nos acostumamos a ver o egoísmo como uma coisa profundamente pejorativa, profundamente negativa. E quem de nós que quer acobertar em si mesmo aspectos negativos? Então fica complicado nós conseguirmos acreditar e aceitar que somos egoístas. Orgulhosos. Nós temos facetas do orgulho. Orgulho de raça, orgulho de casta, orgulho de família. São facetas, algumas que aceitamos, achamos natural. Então, orgulho de família, de nome, eu acho isso impressionante. Como as pessoas se orgulham de dizer, eu sou fulana de tal, eu sou Guimarães, eu me orgulho de ser Guimarães, eu sou... E aí a gente vai pensando em nome de família e até levantamos os familiares do passado para descobrir de onde vem a nossa procedência. Que bom que a gente descobrir que veio de Lampião, que veio desse povo, tudo vai ser complicado. Mas tem gente que levanta a sua ascendência familiar e sente um orgulho, às vezes pobre, paupérrimo, está acabado, mas levanta. Eu tinha um colega que era assim, era tão pobrezinho, coitado, que a gente de vez em quando auxiliava, mas ele levantava o queixo e dizia, eu pertenço à família tal. Então tinha um ramo da família que realmente estava muito bem posicionado socialmente, economicamente, mas ele não. Todavia, o fato dele estar coberto por aquele nome dava-lhe uma importância que ele lançava para as outras criaturas. Então, é interessante esse posicionamento de orgulho em nós. Orgulho de pertencer a tal raça, a isso, aquilo. Todos esses orgulhos vêm cair em um só, o orgulho. E não é uma coisa pejorativa, não é uma coisa que nos coloque para baixo. Não. Se detectarmos o orgulho em nós, e quando acontecer isso, basta que trabalhemos no sentido de erradicá-lo. Porque o que é que significa o orgulho em nós? Significa tampões nos ouvidos e nos olhos, impedindo-nos de ver a realidade e de ouvir também. E aí a gente vai ao Evangelho, quando Jesus nos diz, bem-aventurados, né, ou felizes daqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Olhos de ver a realidade e ouvidos de ouvir a verdade e aceitar essa verdade e sentir essa realidade. E é interessante que o Espiritismo vai nos conduzir exatamente a esse ponto. Ver a realidade além das aparências. Nós vivemos de aparências. E o Espiritismo vem levantar essas aparências para que possamos enxergar a realidade que vem depois das aparências. E na resposta 919, os Espíritos nos dão a primeira dica importante para que a gente comece a enxergar essa realidade além das aparências, quando nos diz que precisamos conhecermos-nos a nós mesmos.
Para que se estabeleça esse conhecimento, a gente precisa levantar o véu das aparências que colocamos em nós mesmos, como anteparos, impedindo que a gente enxergue no espelho da razão aquilo que realmente somos. André Luiz faz um estudo interessante a esse respeito, quando ele estabelece as múltiplas facetas que nós utilizamos, as máscaras, as personas que nós colocamos para a nossa convivência. E essas personas normalmente obliteram a nossa razão, obnubilam a mente, não permitindo que a gente enxergue a realidade além das aparências. Então, comumente, diz André Luiz, nós utilizamos uma persona que apresentamos às criaturas. Essa persona, naturalmente, não representa absolutamente o que somos em realidade. É a máscara que nós gostaríamos que as pessoas nos vissem como essa máscara e que acreditassem que essa máscara é a realidade. Então, são as pessoas que vêm com uma doçura, uma docilidade, que é apenas aparência, é a camuflagem daquilo que somos em verdade. Então, é essa máscara que a gente apresenta às pessoas quando as conhecemos a priori, que apresentamos ao namorado, a pessoa que a gente aspira venha a ser a nossa companhia, a namorada, o namorado, escondendo a nossa realidade. Nenhum homem chega a uma moça e diz a ela: olha, eu bebo pra caramba, minha filha. Você já está sabendo que isso é uma complicação. Ninguém diz isso. Ninguém chega e diz: olha, eu não sou muito fã de tomar banho. Outro dia o senhor me falou isso: Ana, eu não gosto de tomar banho. Eu vou assim, por necessidade. Depois, eu falei: não fale mais nada, não. Porque depois de 1 ou 2 dias, tenha santa paciência. Mas quem diz isso à pessoa pela qual se interessou? Ninguém diz. Então, nós vamos perfumadinhos. Eu fico vendo pelos namoradinhos que eu tenho lá em casa, né? Os netos e os filhos. Então, se ajeitam, fazem a barba, cortam o cabelo, ajeita tudo para encontrar a namorada. E eu fico olhando. Aí, outro dia, eu falei para o meu neto, falei: filho, eu vou convidar a sua namorada para vir aqui e vou abrir a porta do quarto para ela dar uma olhadinha. Aí eu vou dizer a ela: olha, é esse rapaz que você está querendo levar para você. Então, aprenda que você vai ter que juntar as roupas dele e os sapatos. E ele foi lá rapidinho, juntou os sapatos, juntou as roupas todas. Aparência. Então, viver de aparência é o que as pessoas fazem comumente. É claro que você não vai chegar para a pessoa relaxada, não. Mas também, para enganar, não vale a pena. Vamos conversar naturalmente, como fazemos. E isso é história de abrir a porta do carro para a namorada entrar. Se você não faz isso com a sua mãe, nem com a sua irmã, deixa ela abrir a porta, para ela saber que, quando ela for entrar no carro, é ela que vai abrir a porta. Eu já contei isso para vocês, mas eu vou repetir. O senhor Guimarães, nós chegamos de carro na porta do centro e tinha umas pessoas esperando. Ele parou o carro, desceu e foi abrir a porta para mim. Ele abriu a porta, eu desci e as pessoas bateram palmas. Muito bem, Geraldo. Então, você abre a porta para sua esposa depois de tantos anos de casado? E ele baixinho falou: não conte para ninguém que a porta está estragada. Só abre pelo lado de fora. Então, a realidade, além das aparências. Então, André Luiz diz que nós utilizamos essa máscara. Damos um perfil que, em realidade, não é o nosso. Depois de algum tempo de convivência, acontece um outro fenômeno contado, narrado por André Luiz. A máscara que nós utilizamos, ela permanece apenas na nossa visão. Mas as pessoas que convivem conosco começam a descobrir a outra máscara, a máscara da realidade,
daquilo que somos, porque não conseguimos fingir por muito tempo. Se convivemos com uma pessoa um mês, um ano, automaticamente o que está no fundo vai surgir, vai aparecer a aspereza, a violência, a indelicadeza, a falta de urbanidade, a falta de respeito. Tudo isso vai eclodindo. Todavia, como a vaidade nos impede a visão, oblitera a visão, nós não enxergamos o que os outros começam a ver. Então, nós utilizamos 2 tipos de personas. Aquela que nós desejamos que as pessoas aceitem e acreditem, e aquela outra que as pessoas veem. Todavia, nós vamos observar que as pessoas que estão em torno de nós não são sinceras conosco. Aí, então, nós vamos partir para detectar amizades. Os amigos verdadeiros e aqueles que são apenas companheiros de convivência, colegas de convivência, mas onde não existe amizade. Como que a gente vai perceber isso? Talvez não percebamos, mas as pessoas demonstram que são. E é importante que a gente saiba que nós não sabemos ser amigos. Então, quando perguntamos, você tem amigos? Normalmente as pessoas dizem que tem. Eu tenho um grande amigo. Ou uma grande amiga. Eu tenho alguns amigos. Vamos começar a peneirar os amigos. Peneirar. Então, você dizer que tem amigos é uma coisa. Agora, uma pergunta que é crucial e terrível para nós. Você é amigo? Você realmente é amigo de alguém? De uma pessoa? 2, 3? Não, vamos encolher de metade de uma pessoa? Olha, é uma complicação você fazer essa análise. Porque você diz, a minha grande amiga Maria. Tudo bem, de lá para cá você não sabe. E agora, e daqui para lá? Você é amigo? Ou você é desses amigos que veem a persona, a segunda persona da criatura, e não diz nada à criatura, à sua amiga, mas você diz à outra pessoa? Nossa, fulana é terrível, meu Deus, que grosseria. Comentários que nós fazemos à revelia do conhecimento daquelas pessoas com as quais nós privamos a vida, com as quais nós temos um relacionamento pretensamente de amizade. Então, esses comentários que são feitos à socapa demonstram o que você é em realidade. E é aí que nós vamos fazer a nossa autodescoberta. Porque você ser gentil comigo, me tratar com urbanidade, com respeito, é uma coisa. E os comentários que faz, na minha ausência, mostram o que você é. Não mostra o que eu sou. Para aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, os seus comentários não vão dizer daquilo que sou, mas vai dizer daquilo que você é. Então, se nós temos esse olhos de ver, vamos começar a enxergar isso e vamos trabalhar no sentido de minimizar esses tipos de comentários negativos. Olha, mas é um frisson na alma da gente, né? Quando alguém diz uma coisa ruim de alguém, nossa, que vontade de dizer outras mais, e aí vem na mente uma porção de lembranças negativas e a gente vai soltando. Só isso? Mas eu sei de uma coisa, e às vezes nem sabe. Escapa lá uma mentira. E isto é uma complicação. Daí vem aquelas ideias que vão se multiplicando com as outras e a destruição de muitas vidas por causa disso. Então, quando a gente se reúne para falar mal do marido, é uma coisa, né? uma tentação a gente dizer um monte de coisa a respeito dele. O meu marido, você nem imagina, é a melhor pessoa do mundo, é a pessoa mais querida, mais gentil, mais.
Mas não faça isso não, porque as pessoas ficam com inveja e é uma complicação também. Então, aqui no nosso mundo, tudo é muito complicado, mas vale a pena que comecemos a cercear os comentários. Imaginem que Paulo já dizia isso. O que dizia Paulo? Evite os falatórios profanos, porque causarão impiedade. Palavras de Paulo, ditas há quantos séculos atrás, e que, todavia, hoje é tão atual como as palavras que são ditas hoje pelas pessoas que desejam orientar, que desejam ajudar. É impressionante como nós sabemos dar conselhos, todavia, como é complicado que esse conselho seja aplicado a nós mesmos. Somos os únicos animais da Terra que nos relacionamos através da fala, das palavras articuladas. Aí a gente não pode nem fazer quadro de comparação. Se nós somos os únicos, não podemos comparar com os outros. Mas vamos dizer que somos os únicos que não sabemos nos relacionar com as outras pessoas, por causa dos aspectos negativos provenientes do egoísmo e do orgulho. Tenho a certeza, toda a série de aspectos negativos no caráter de alguém, ou no meu caráter, eles têm como fluxo, como fulcro, o egoísmo e o orgulho, que absolutamente não acoberta nenhum aspecto negativo, aliás, positivo em nossa vida, mas acoberta todos os aspectos negativos. Que toda reação de violência, toda reação de indignação, eles vêm oriundos do orgulho, oriundos do egoísmo. Aí o Evangelho dizer que são os maiores obstáculos à nossa evolução. Então, começar o processo de autoavaliação seria o ideal para que alcançássemos a tão sonhada felicidade. Ou então pudéssemos falar o contrário, o poema de Guilherme de Almeida, um coração que não está sozinho. E aí nós diríamos, um coração que está cercado de outros corações, quer seja pela necessidade dos outros corações que nos buscam, porque encontram uma fonte de onde pode sair uma linfa pura, positiva, agradável. Ou porque as criaturas estão na sombra e podem encontrar em nossa companhia um pouco de luz. Às vezes a gente ouve as pessoas dizerem: eu gosto de encontrar fulano, o abraço de fulano faz bem. Isso é uma realidade. Existe em torno de nós uma psicosfera. Aliás, numa outra imagem, todos nós temos o nosso cartão de visita. Esse cartão fala daquilo que somos. No mundo social, nós apresentamos o nosso cartão e esse cartão diz da nossa profissão, nosso trabalho. Então, diz que somos médicos, professores, qualquer coisa, advogados, no nosso cartão de apresentação. Esse cartão pode ser verdadeiro ou pode não ser, porque no papel nós podemos colocar o que queremos. Agora há pouco, o senhor aqui, muito gentil, disse, doutora Ana, e eu disse, doutora em ciências ocultas, porque doutorado eu não tenho nenhum. Só de mãe de família, talvez eu tenha algum mestrado de mãe de família, só. E a gente coloca ali naquele cartão o que queremos, e muitas vezes enganamos o próximo. Mas o segundo cartão de visita não engana ninguém. É exatamente essa psicosfera que nos cerca. Essa é detectada, principalmente pelos bons espíritos, quanto pelos espíritos desagradáveis. Ambos nos enxergam com o nosso cartão de visita, exatamente como somos. E como diz popularmente,
o semelhante atrai o semelhante. Observando o nosso cartão de visita, aqueles que se nos assemelham se aproximam, e aqueles que não se assemelham conosco ficam à distância, não nos abandonam, porque os bons espíritos não nos abandonam nunca, mas ficam à distância, até que nós possamos detectar a necessidade de uma reformulação íntima, de uma modificação moral. E olha que o Espiritismo fala nessa modificação íntima. E, às vezes, a gente só fala, mas não tem noção do que seja realmente essa modificação, que é feita em soledade. É quando você resolve ser aquilo que você ainda não é. Então, você diz para você mesmo: eu vou ser gentil. Eu quero ser gentil. Bem, a gentileza não é uma coisa que a gente oferece só en passant, àqueles com os quais nós convivemos subrepticiamente ou de vez em quando ou por pouco tempo. Nós só vamos exercitar a gentileza com aquelas pessoas com as quais privamos durante um tempo maior. Então, se você quer adquirir a gentileza, você vai começar a tratar a sua esposa com gentileza, o seu marido gentilmente e aos filhos também. Às vezes a gente pensa que não precisa tratar com gentileza os nossos filhos. A gente pensa, mas precisa. Eles não são departamentos nossos, não são propriedades nossas. A nossa cegueira evita que a gente enxergue a realidade além das aparências. Às vezes acobertamos determinadas pessoas que são nossos inimigos. E muitas vezes maltratamos aqueles que poderiam chegar mais rápido ao nosso coração pelos laços da verdadeira amizade. É a visão obliterada pelo egoísmo que diz: meu. O que é meu, eu zelo. O que é seu, problema seu. Não é assim. Não é assim que acontece. Porque, em realidade, esse possessivo você não pode utilizar em nada neste mundo. Nada te pertence. Nada é meu, a não ser os valores que eu adquiro. Então, a gentileza é um valor que você vai adquirir, se o desejar. Ser gentil, ser afável, tratar com urbanidade, com respeito às pessoas, tudo isso faz parte do nosso esforço para domar as tendências negativas. Tentar não utilizar palavras que são deseducadas, que não são gentis. Atualmente, a era do palavrão está muito, muito acentuada. E as pessoas falam sem sentir. Eu acho interessante porque já disseram uma vez para mim que eu era pessoa jurássica. E, de vez em quando, eu me sinto jurássica mesmo. Quando, no trato com as pessoas soltam palavras indelicadas e tentam cortá-la quando estão falando comigo mesmo. De repente, a palavra sai e eles seguram rapidamente, acreditando que eu não escutei. Mas eu escuto bem, apesar da idade, ainda tenho uma... E eu falo assim, meu Deus, a pessoa que solta a palavra quando não gostaria de soltar, é porque diz isso em casa. Olha, a nossa casa é o nosso templo. Assim como o nosso corpo é o nosso templo ideal, é o templo individual. O corpo que eu utilizo é o meu templo e eu preciso zelar por ele. Mas a minha casa é o meu segundo templo, onde eu tenho um relacionamento maior com o meu Pai, a divindade. É o templo onde eu desejo que o Senhor Jesus faça a sua estada quando passar pela cidade ou estando na cidade.
é o templo das minhas orações. Então, como eu vou poluir a psicosfera desse templo com palavras indelicadas, com palavras grosseiras, com palavras chulas? Vamos nos lembrar que tudo na vida possui um atavismo. As palavras também são atavicamente acompanhadas das suas vibrações. Ontem nós estávamos falando, eu vou repetir hoje, as pessoas que falam assim com naturalidade, principalmente as crianças e os jovens, porque ouviram, porque ouvem, diz assim, ai que ódio, às vezes fala até de brincadeira, ai que ódio, qualquer coisa. Essa palavra eu não gosto de falar, já disse, eu procuro evitar dizer essa palavra, porque ela vem acompanhada de vibrações terríveis. Pensem em todos esses sentimentos que vêm desde o passado, quando ele era vivenciado prioristicamente pelas criaturas, que viviam mais pelo desamor do que pelo amor. Então ele vem de quebrada em quebrada, de século a século, trazendo um séquito de energias negativas. A gente fala tanto em energia hoje, né? Deixa eu receber a sua energia. Por que você não leva a sua e oferece uma energia positiva, boa, altruística? Então a gente diz e deixa os filhos dizerem também. Ai, que coisa terrível que é isso. Uma outra palavra que eu prefiro não dizer, mas eu vou dizer agora, e eu mesmo que me perdoe por dizer, desgraça ou desgraçado. Que coisa terrível você dizer isso para o seu filho, para a sua mulher, para o seu marido, para a sua mãe, para o seu pai, mesmo que não esteja vinculado a um sentimento negativo, as pessoas dizem isso, sei lá, por brincadeira, por diversão, ou porque não sabe dizer meu amor querido, meu anjo, meu santo, minha flor. Por que não substituir a palavra chula, desagradável, por uma agradável, por uma palavra boa? Vamos pensar nas possibilidades de você fazer uma adequação de palavras gentis. Eu costumo chamar minha filha de minha flor, sempre. Eu ligo para ela, mando mensagem, minha flor, minha flor. É um automatismo que eu adquiri quando me tornei espírita, de sempre procurar utilizar uma palavra agradável quando falo com outra pessoa. Minha filha, eu acho que essa palavra tem uma vibração muito boa, filho, filha. Então eu chamo as pessoas de meu filho, de minha filha, naturalmente, porque eu me acostumei e dificilmente eu digo uma palavra complicada. Outro dia até eu dei risada comigo mesmo, eu me abaixei para limpar qualquer coisa, levantei, tinha uma janela aberta. Agora imagina aquela pancadinha no alto da sinagoga, como diz o outro. Eu levantei, botei a mão na cabeça e falei, misericórdia. E o meu neto estava ouvindo, falou, o que foi, vó, que você está pedindo misericórdia? Eu falei, para a dor terrível que eu estou sentindo aqui no alto da cabeça. E ele começou a rir, ele falou, geralmente as pessoas dizem outra coisa. Eu falei, pois é, filho, eu tenho tentado nesses meus anos e anos de vivência a não dizer outras palavras, procurar dizer as palavras que eu acho que me dignificam. Isso é que é importante, você pensar na sua dignidade. Eu me dignifico. Por quê? Porque eu me amo. E eu, quando me amo, eu sou capaz de amar a terceiros, a amar as outras pessoas. Geralmente, as pessoas nos aborrecem. A gente reage contra as pessoas. Veja só, reagir é típico do irracional. Os animais reagem quando são acicatados, mas o ser humano, que é racional, não deveria reagir nunca, deveria agir no sentido do bem. Então, quando uma pessoa nos aborrece,
O que devemos fazer? Tratá-la com gentileza. Quanto mais eu me esforço para ser gentil com a pessoa que me aborrece, mais eu vou percebendo que esse aborrecimento tem fulcros, tem nascedouros que eu não gostaria de manter comigo. Não gostaria. Muitas vezes o que a gente pensa que é a pessoa que nos aborrece, nós nos aborrecemos conosco mesmo, porque vemos naquela pessoa que nos aborrece a criatura a quem devemos. A criatura que ofendemos no passado, e a presença dela hoje fere a nossa consciência. E ninguém gosta de ter a sua consciência despertada para a realidade da sua inferioridade pessoal. Então, o Espiritismo é toda essa luminosidade. E os aspectos negativos que precisam ser erradicados. Não você erradicar os aspectos negativos no outro. Tente no seu, você mesmo, erradicar os aspectos negativos. Eu tive uma experiência bem interessante com uma pessoa. Eu falo bastante do ciúme, que o ciúme nunca foi tempero do amor. O ciúme é uma obsessão, é uma emoção inútil, uma emoção desagradável, que no princípio até pode ser interessante, depois de algum tempo torna a pessoa profundamente desagradável. Não importa a que nós tenhamos ciúmes. Mas estávamos numa cidade e uma senhora veio conversar. E começou a falar a respeito do seu marido. Ela disse, eu me casei, apesar da senhora dizer que a gente não casa por amor, eu penso que eu me casei por amor. E penso que ele também me amava. E a nossa vida de casado, ele era gerente de um supermercado, a nossa vida ia correndo bem, felizes. Passou o primeiro mês, o segundo, um ano se passou de uma vida muito agradável. Ele sempre foi muito gentil, ele sempre me tratou com muito carinho. E até que chegou uma ocasião em que ele, com muito cuidado, disse que teria que passar a noite fora. Você me perdoa, mas vou deixar você sozinho. Não totalmente sozinho, porque a gente nunca fica sozinho. O nosso anjo de guarda, o anjo tutelar do lar, sempre está tomando conta. Mas eu preciso trabalhar. E eu tenho que trabalhar à noite. E ele saiu, eu achei normal. Ele foi para o mercado, o supermercado onde ele trabalhava, e passou aquela noite, chegou de manhã muito cansado, e foi dormir, mas não me falou nada a respeito do trabalho que ele estava fazendo. Na outra noite, ele foi trabalhar também. Na terceira noite, eu já comecei a ficar preocupada. Será que ele realmente está trabalhando? Peguei o carro e dei uma passada em frente do supermercado. Realmente havia luzes lá dentro. Eu falei, mas precisa ficar a noite inteira trabalhando no supermercado? Mas ele continuou. Na quinta noite, eu já estava que não me aguentava dentro de mim mesma. Peguei o carro, mais ou menos 11 horas, e fui dar uma voltinha pela rua. E passei em frente do supermercado. E vi parar um carrão daqueles especiais, e de lá desceram uma senhora, pouco mais de idade, e uma jovem. As duas muito bonitas, muito bem postas, e elas foram para o supermercado. Aí eu fiquei arrasada. Falei, meu Deus do céu, o que é que ele está fazendo a noite inteira com aquelas duas beldades, aquelas duas belezas que desceram daquele carro? Fiquei desesperada. E quando ele deu continuidade às noites e eu vi o carro parar várias vezes, eu resolvi me vingar. Eu falei, é assim? Ele passa as noites dele lá naquele supermercado com aquelas pessoas e eu fico aqui em casa esperando ele chegar de manhã cansado para dormir. Não vá. Resolvi sair. Uma colega me convidou para ir a uma festividade e eu fui. E nessa festa eu encontrei
um antigo namorado. E começamos a conversar, dançamos um pouco, e a coisa foi mais ou menos interessante no começo. Bem, mas parando nesse aspecto, voltemos ao meu marido. Depois de quase um mês que ele estava nessa história de dormir fora de casa à noite, ele chegou de manhã, muito feliz, sorridente, e falou assim: meu bem, graças a Deus acabou. E aí o carrão parou na frente da minha casa, e veio um senhor, aquela senhora e a jovem, os três. Ele era o dono do supermercado. A senhora era sua esposa, e a jovem era sua filha. Então ele contou a história e disse: olha, o seu marido é uma pessoa excepcional, excelente. Ele detectou determinadas coisas negativas no supermercado, entrou em contato comigo e nós resolvemos fazer um levantamento para ver até onde iria o problema. E essas noites todas nós temos trabalhado em silêncio. Nós pedimos a ele para não espalhar a notícia, para que ninguém tomasse conhecimento, nem a senhora. E o seu marido foi excepcional. Eu vou, naturalmente, dar uma satisfação a ele pelo seu trabalho e quero parabenizar a senhora pelo marido que tem. Porque hoje um homem honesto, um homem digno, é realmente uma joia rara. Ela disse: e eu caí das nuvens. E eu disse: mas por quê, minha filha? Não foi uma coisa tão boa? Ela disse: não. Foi a pior coisa que poderia acontecer na minha vida. E eu estou aqui exatamente para pedir ajuda. Porque nessa loucura de ciúme, eu mantive um relacionamento com o antigo namorado. Nos encontramos e a coisa foi crescendo. E hoje, quando eu descubro que o meu marido é um homem digno, honesto, eu estou enrolada. Porque o namorado exige que eu me encontre com ele. Ele não deseja me assumir como esposa. Ele me deseja apenas como essa mulher vulgar que eu sou. Em realidade sou. E ele me ameaça de contar ao meu marido. Então eu tenho enganado o meu marido muitas vezes. Pressionada por ele. O que eu faço? Uma pergunta terrível. O que eu faço? E agora? Seria tão melhor se a gente não criasse as circunstâncias desagradáveis. Seria tão melhor que o ciúme não fizesse um ninho de cascavéis em nosso coração, em nossa mente. E seria tão melhor se as pessoas agissem honestamente, com hombridade, com respeito a si mesmo. Seria tão melhor. E você e eu, como espíritas que somos, podemos perfeitamente enxergar a realidade além das aparências e começar a estabelecer uma forma mais digna de viver, não por causa dos outros, mas por causa de mim mesma. Eu poder olhar para o espelho e me ver uma pessoa digna, uma pessoa respeitável. Eu olhar para o espelho da minha consciência e não ter que sentir vergonha das minhas atitudes. E não ter medo das coisas externas que possam vir ao meu encontro. Pensar sempre: se eu estou sofrendo isso, eu tenho certeza que não é por hoje. Então, deve ser de ontem. Não vou achar nunca que sou inocente de qualquer posicionamento negativo, errado, porque nós não somos inocentes nunca. Se hoje nós não cometemos agressividades contra o próprio comportamento,
O ontem, a gente não pode colocar a mão no fogo. Não sabemos. Então, a não reação. Não reagir contra nada. Não nos ofendermos de nada. Porque se alguém nos acusar de alguma coisa e a consciência não detectar essa alguma coisa, hoje, a gente pensa no ontem. Bem, hoje eu tenho certeza que eu não cometi esse delito. Mas como eu não sei o que foi que eu fiz no passado, deixa passar. E aí começa a não reação. Não reagir contra os outros. É interessante uma ocasião. Ixi, eu estou olhando meu tempo, mas eu comecei meio atrasado, não foi? Eu estava me recordando que eu estava conversando com um desembargador, jovem ainda, bem jovem. E eu vou contar uma coisa engraçada desse encontro, porque eu estava na casa dos pais dele, e ele chegou e falou assim: Dona Ana, eu precisava conversar com a senhora, mas é uma conversa só de dois. Vamos dar uma voltinha? E eu disse: pois não. Entrei no carro, fomos dar uma volta, né? E ele contando a respeito da vida dele, do relacionamento. A esposa era promotora e ele desembargador, todos dois muito jovens, mas estava complicado. E ele contando. À medida que ele ia contando as histórias, eu ia me sentindo mal. Eu comecei a me sentir mal, aquela sensação de peso no peito, falta de ar, angústia. Já era quase um desespero. E eu pensando, falei: meu Deus do céu, será que é a vida desse rapaz que está tão perturbada assim, que está me perturbando também? Aí eu falei assim: ô meu filho, eu gostaria de voltar. Aí ele falou assim: está passando mal? Aí ele pegou no meu braço, eu estava gelada. Ele falou assim: ah, desculpa, é que esse lugar aqui é onde eles desovam os presuntos. Eu falei: o que é isso? Desovar presunto? Ele falou: é que eles matam o povo lá e jogam aqui nesse lugar. Eu falei: pelo amor de Deus, meu filho, isso é lugar da gente contar a vida, vamos sair daqui. Saímos daquela região. E ele ria bastante, ele falava: desculpa, é que a gente está tão acostumado a saber dessas coisas que esquece dos sensitivos. Eu falei: meu Jesus. Aí, à medida que a gente ia se afastando daquele local, eu ia melhorando. Mas os espíritos amigos, naturalmente, porque ele é uma pessoa que merecedor de um amparo maior, porque há a questão do merecimento. Então eu disse a ele, falei: ô meu filho, tem paciência com a sua esposa. O que é que acontece? Ela vê em você não o marido de agora. Ela vê em você o pai do passado. O pai agressivo, o pai castrador, o pai que tornou a sua vida um inferno. Então, quando ela olha para você, ela não detecta o marido que você é hoje. Ela enxerga o pai. E aí as reações, as brigas. Ele freou o carro, parou e ficou me olhando. Ele falou assim: Dona Ana, olha, eu tenho uma certa resistência com esse negócio de mediunidade, mas tem hora que a gente tem que baixar a guarda. Porque olha que coisa, muita vez ela me diz: que engraçado, eu sonhei que você era meu pai. E sonhei que você me batia muito. Cada pesadelo horrível que eu tenho com você, sonhando que você é meu pai. Eu falei: pois é, filho. Agora comece a diminuir esse aspecto de pai agressivo do passado e o marido gentil de agora. Trate-a com carinho. Cada vez que ela reagir contra você, lembra que ela tem toda a razão. E então, multiplique a sua capacidade de ter paciência, de ter tolerância, para harmonizar o matrimônio. E, nesse esforço, nessa tentativa que ele realmente fez, ele está apagando a imagem do ontem. Ainda não conseguiu totalmente,
mas já minimizou bastante e a modificação da moça, porque está apagando na memória dela a lembrança do pai agressivo. E está surgindo, na atualidade, a imagem do marido gentil, que lhe quer bem, um excelente pai de família. Então, tudo isso o espírita precisa pensar. Então, vamos tirar toda a malquerença que houver dentro de nós. Não vale a pena. Vale a pena que façamos o bem. Vale a pena que conquistemos os que serão futuramente nossos amigos. Vale a pena. Façam um esforço e verão quanta alegria isso pode nos trazer. Eu dizia, a seguir devagarinho pela estrada da vida, quem me dera ter como os outros um olhar que espera e um coração que não está sozinho. Em cada galho despertava um ninho ao som da minha voz. E aos poucos era como se uma eterna primavera espiritualizasse o meu caminho. Eu não disse como terminou a história daquela senhora que me procurou. Ela começou a se esforçar e, ao invés de vibrar negativamente para com o rapaz que a estava acicatando, ela começou a orar por ele. Começou a pedir aos bons espíritos que a ajudassem. Se fosse para que o marido descobrisse, porque eu disse a ela, não conte. É sempre uma agressão muito forte à pessoa que gosta de outra pessoa receber uma notícia como essa. Não conte. E comece a orar. Nós vamos orar também. Coloque o nome na casa espírita e vamos trabalhando. Essa pessoa foi assassinada pelo comportamento negativo. E não quer dizer que ela tenha se livrado dele, porque desencarnar não quer dizer libertar. Mas ela continua orando por ele e nós também. Lembremos disso. Amor é alguma coisa linda que um dia vai medrar em seu coração. Distribua flores ao invés de palavras pesadas, doídas. Sorria ao invés de apresentar uma catadura desagradável. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Pois é, dona Ana Guimarães, é um carinho muito grande, do qual nós agradecemos esse empenho de tantos e tantos anos, estar à frente do movimento espírita brasileiro, a nossa grande dama, que aqui mais uma vez conosco, que é uma mãe para todos nós, que nos abriga esse coração imenso. Saiba que nós te amamos, é uma consideração e uma honra muito grande você estar aqui conosco, toda vez que nós convidamos. Muito obrigado, querida amiga.